Já estamos de volta, segundo bloco, o programa TV Câmara recebe hoje com o médico Dr. Miguel Ângelo Demarque, secretário municipal de saúde, além de ser médico dermatologista, também é coordenador do curso de medicina da Unify. Dr. Miguel, agora vamos falar sobre a questão do coronavírus, em especial aqui na cidade de Tupã. Bom, só para a gente fazer uma retrospectiva, meados aí do mês de março, a Prefeitura de Tupã, através de decretos, começou a tomar algumas medidas de prevenção e era tudo muito confuso, muitas dúvidas, e aí começou esse trabalho, essa guerra, literalmente essa guerra contra o coronavírus aqui na cidade, enfim, em todo o país e no mundo. E aqui houve todo um trabalho, né, lá atrás, já com o início de barreiras sanitárias, né, de orientação, e depois veio aí o decreto estadual com o uso obrigatório de máscaras. Eu acredito que no primeiro momento a população de Tupã aderiu, realmente entendeu a gravidade, mas tivemos aí já os primeiros casos, infelizmente também os primeiros óbitos, mas o trabalho foi realmente um trabalho intenso por parte da Prefeitura, em especial da Secretaria de Saúde, em questão de fiscalização, do comércio. E eu acredito que Tupã, e fica aqui o parabéns à população, porque nós conseguimos, dentro de um universo de 645 municípios, Tupã realmente foi privilegiado, graças a essa medida liminar que nós conseguimos na Justiça e que autorizou Tupã a trabalhar desde o mês de maio, junho, julho, agosto, praticamente. Nós perdemos alguns dias essa liminar no Tribunal de Justiça, mas, graças a Deus, coincidiu com a nova reclassificação do Plano São Paulo, onde nós estamos agora na fase amarela, já que pertencemos à região de Marília. Mas, enfim, o trabalho foi realmente importante, mas a população tem um papel fundamental de obedecer, acatar essas regras, essas medidas, que não foi a gente que definiu, isso aí veio, né, da Organização Mundial de Saúde, os órgãos competentes, mas é uma situação que a gente merece ainda muita atenção, muito cuidado no que tange aqui o nosso município, né, doutor Miguel? Assim, porque é o seguinte, olha, toda doença, quando você tem uma história de uns 10 anos que você conhece essa doença, então você sabe o comportamento dela. Isso chama-se história natural de uma doença. E durante esses 10 anos, muitas coisas acontecem, né? Muitas alterações de mutações, muitas alterações de tratamentos, de diagnóstico. Então hoje você, por exemplo, vamos colocar assim, tuberculose hoje. Tuberculose não muda, quer dizer, tudo que você tinha que conhecer como tuberculose, você já conheceu há 10 anos. Vamos colocar outra coisa. Esses infartos agudos no miocárdio. Hoje, no máximo que se tem é o quê? Um exame a mais, uma tecnologia a mais. O coronavírus, ele é um vírus como doença, como infecção, completa em novembro agora o primeiro caso detectado. Quer dizer, o vírus ele já estava sendo estudado há mais ou menos em torno de uns 7 a 8 anos atrás, né? Onde houve uma epidemia por um vírus chamado coronavírus 1 no Oriente Médio e que causou muita morte lá. E se esperava que logo depois, na sequência, o H1N1 que veio, sim, que seria o grande causador dessa pandemia que está causando agora. Então, quer dizer, você não conhece esse vírus. Você não conhece o potencial desse vírus. Você não conhece como esse vírus vai se comportar nos próximos anos. E você só sabe o seguinte, que a partir do momento em que ele deixou de ser o vírus que estava no interior de animais e que esses animais foram sangrados, certo? Por uma forma ou outra, para alimentar as pessoas. Aquele sangue não é o vírus que foi se alimentado que era o problema só. Era você ter contato com sangue. E nesse sangue tinha esse vírus. Esses vírus passaram a conhecer o ser humano. Gostaram do ser humano. E a partir daí eles começaram a se replicar, a crescer no ser humano. E quem foram as pessoas que foram as principais contaminadas naquela origem? Os idosos, que eram os grandes trabalhadores dos grandes mercados numa cidade chinesa, certo? Depois, os adultos. E os jovens e as crianças, elas foram por contiguidade. E aí foram que isso foi se espalhando através do quê? Veio por avião, veio por navio e
Depois, quando chegou no Brasil, se transportou da região dos portos e dos aeroportos para o Brasil inteiro, certo? E aí chegou com o quê? Com o transporte, com o caminhão, com o carro. E na nossa cidade, através do quê? Através do contato que nós temos entre nós, certo? E esse vírus, ele causa uma situação biológica muito grave. Qual que é a situação biológica muito grave? Aquelas pessoas que têm mais facilidade de se contaminarem por ele vai desenvolver 3 fases que o seu organismo vai definir. Ele define se você vai parar por aí, não ter doença alguma, ter uma doença leve ou ter uma doença grave. No caso, nessa primeira etapa, se caso não demonstrar, enfim, não tiver nenhum sintoma, os chamados assintomáticos que... Os assintomáticos. Sim. Que na realidade são os grandes portadores, são os grandes transmissores e são aqueles que se caminham entre todos nós, certo? Sem a gente perceber o que está acontecendo. Ou, às vezes, aquele sintomático leve que não atentou por uma mudança que aconteceu no organismo dele naquele momento, certo? E ele rapidamente se curou e passou a ser transmissor também da mesma forma como o assintomático, né? Porque o que acontece? O vírus, ele precisa conhecer o nosso sistema imunológico. Ele demora 7 dias para ele conhecer esse sistema imunológico. Quando você apresenta algum sintoma, é porque ele já descobriu que o seu sistema imunológico ele é menos potente, certo? E aí ele começa a causar toda a sua agressão, certo? Se você, nesse meio de tempo aí, desenvolver uma capacidade de resposta a ele, perfeito, certo? Se você não conseguir desenvolver isso aí, você pode ter consequências graves. Mas quem tem consequências graves? Os pneumopatas, os cardiopatas, os hipertensos, os diabéticos, certo? E chamado grupo de risco. O chamado grupo de risco. Porém, certo? Nós temos crianças que já desenvolveram sinais e sintomas da doença. Nós temos crianças que desenvolveram sinais e sintomas graves 30 dias após o contato com pais positivos, certo? E que, com lesões cardiológicas graves, com lesões dermatológicas graves e com sequelas, às vezes até, que não voltam mais, certo? Nós temos casos que nós precisamos transferir casos de crianças para outra cidade, com um aporte mais ligado à situação pediátrica, para que essas crianças pudessem ser atendidas, não é? O vírus, ele causa uma resposta chamada imunológica. Essa resposta imunológica, ela pode ocorrer em 14 dias. Só que ela pode demorar até mais que 14 dias para aparecer. Quando ela aparece, essa resposta imunológica, ela aparece com uma situação chamada vasculite. As grandes artérias do nosso corpo se inflamam. E são as artérias cerebrais, as artérias cardiovasculares, certo? Onde você pode ter AVCs, desmaios, você pode ter lesões de tromboses, tipo tromboses intestinais, tromboses cerebrais, tromboses na área de perna, certo? Só que você não detecta mais vírus algum a partir daí, certo? Você pode, no máximo, detectar um anticorpo. Então, por isso que você tem que ir juntando, é um quebra-cabeça. Daqui 5 anos, nós vamos ter o quebra-cabeça todo montado. Aí você vai ter mais 5 anos para ver se aquele quebra-cabeça realmente vai ser o que você vai jogar, que você vai ter para o resto da sua vida. Certo? Então, ele é um vírus grave, que biologicamente ele provoca uma destruição grave. E, para quem não acredita na existência dele, certo? Você consegue comprovar pelos casos de óbito que nós tivemos, pelos casos de contaminantes que nós tivemos. E, além de tudo, o seguinte, essa faixa de 800 pacientes praticamente notificados que nós temos é uma faixa de notificados, certo? Mas hoje você pode colocar isso multiplicado por 3 vezes mais do que isso, de não notificados. Porque, certo? inclusive, em uma das coletivas que foram realizadas recentemente, eu participei dessa coletiva e até perguntei para o senhor, na ocasião, a questão da testagem rápida, né, da testagem massa na cidade. E eu tenho um dado aqui, foi a última atualização, 4.990 testes, né, deve ter passado alguma coisa nesse sentido, um pouco desse número,
mas é um número ainda que ainda não atingimos ainda um grande percentual da população. Sim. E aí o senhor me disse que, naquela ocasião, que realmente, se nós tivéssemos a possibilidade, condições de testar toda a população, Aí você tem uma ideia. aí nós teríamos a dimensão e a noção real do número de casos da cidade. Não só aqui, mas em qualquer cidade do país. Sim. E além de tudo, tem o seguinte, o teste rápido, se ele for realizado naquele indivíduo que o vírus entrou hoje, ele vai dar negativo. Sim. Certo? Se ele for realizado 14 dias depois da entrada do vírus, ele vai dar positivo. Certo? Então, quer dizer, varia muito, né? Você teria que sentar e falar, você tem algum sintoma? Não tenho. Tá. Então, vamos anotar. Deu negativo, talvez fazer um novo teste daí a um tempo. Mas são testes que hoje você só utiliza para grandes populações. Sim. Certo? Hoje você não utiliza o teste rápido como detecção de nada, que ele não tem esse poder, porque você tem que saber quando começaram os sintomas daquele paciente. Certo? Mas para você fazer uma triagem foi importante, vale a pena. Claro. Né? No mês de agosto agora, nós tivemos em torno de mais ou menos, aproximou-se em torno de uns 2.000 e poucos exames, eu creio que quase 3.000 exames de testes realizados. Sim. Né? Onde você observa que havia um crescimento muito grande, certo? Agora ele estacionou, então está servindo esse teste para você perceber que está havendo um platô. Sim. Está vendo aquela história, opa, os casos pararam por aí, certo? Só que pararam por aí até quando? É aí que nós temos que observar. Até porque, doutor, só complementando, a gente acompanha pela mídia, enfim, pelos veículos de comunicação, né, notícias que realmente nos deixam um pouco mais tranquilos, no sentido da média de mortes no país. Diminuiu? Está tendo uma diminuição, mas, como disse o doutor, até quando? É uma coisa consistente, isso vai se manter? E aí depende da gente, né? Porque se a gente relaxar, se você acabar relaxando os cuidados, higienização, distanciamento social, além de você colocar a sua vida em risco e das pessoas que você convive, como disse o doutor, a pessoa pode ser assintomática, mas acaba passando esse vírus para alguém, chegando a uma pessoa que de repente pode ser uma pessoa desse grupo de risco, enfim. E um detalhe, isso aí são dados reais, não é só idosos, né? Não são só pessoas do grupo de risco. Hoje tem casos e mais casos de crianças, bebês, inclusive, né? Pessoas aí, uma idade mediana, 40, 30 e poucos anos, então não é uma coisa que ficou restrita somente ao grupo de risco, o chamado grupo de risco, pelo contrário. Então cabe aqui uma atenção e não relaxar na questão dos cuidados, né, doutor? Isso que é importante a gente frisar bastante. Claro, ninguém aguenta mais ficar em casa, isso é verdade, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Né? Infelizmente, a gente viu aí no final de semana aí do feriado, as praias do litoral do Brasil, né? As pessoas foram para a praia, enfim, um ou outro que você via lá de máscara, mas a grande maioria realmente, infelizmente, não teve tanto cuidado. Na nossa região aqui, né? Nas cidades aí que tem rios, enfim, aglomeração de pessoas, então é complicado, é preocupante. Por isso que vale a conscientização de todo mundo, né, doutor? Isso que é importante. Isso é importante, porque é o segundo efeito do bendito do vírus, né? Esse efeito biológico é uma coisa. O segundo efeito do bendito do vírus é que, assim, o mundo todo, a sociedade toda demorou 5 bilhões de anos para se reunir. Sim. Não é? Aí a agricultura começou a reunir as pessoas, se juntarem, isso há bilhões de anos atrás, certo? Um vírus, a menos de um ano, ele consegue fazer o quê? Distanciar. Segundo, reduzir a afetividade, que principalmente o povo brasileiro gosta muito, certo? Terceiro, de desconfiar do próximo, não é? Desconfiar mesmo do próprio paciente que às vezes você tem. Sim. Certo? Quantas vezes nós não trabalhamos com bactérias gravíssimas, certo? Às vezes até nos perfuramos, às vezes, num procedimento cirúrgico e todo mundo ficava assim, pode ter o vírus do HIV aí, ou da hepatite B, hepatite C, e você passava numa boa, tranquilo, e daí um mês você nem lembrava mais do que estava se passando, né? Mas hoje você percebe que tudo aquilo que o ser humano criou durante milhões de anos, esse vírus derrubou. E por que isso foi colocado pelas organizações de saúde e tudo mais? Porque é obrigatório.
tudo aquilo que é muito demorado para se transmitir, você não precisa desse distanciamento. Mas esse vírus ele vem como uma enchente. Sim. Ele vem e pega e inflama mesmo. Casos familiares estão aumentando. Sim. Certo? Isso é interessante. Casos interhospitalares estão aumentando. Certo? Nós estávamos falando em jovens, às vezes o jovem tem um acidente de moto ou de carro, tem um traumatismo craniano, você percebe um afundamento respiratório dele, você vai fazer um teste e dá positivo. Certo? Então, o que você percebe é que assim, esse distanciamento, tudo aquilo que você tinha como prazer de você sair, restaurantes, festas, tudo mais, shows, não é? Eventos, tá? Ele veio para dar para bloquear realmente tudo isso aí. Agora, chega num momento que você realmente está cansado, você não quer mais ficar preso naquilo que você está. Aí você começa a colocar teorias de desconstruir tudo isso, né? Vamos desconstruir de que existe o vírus, vamos desconstruir que existe a pandemia, vamos desconstruir. Os jornais começam a parar de colocar esses casos, são articulados para isso, certo? Vamos desconstruir a parte da internação, né? Foi o hospital de campanha lá do AMB foi desmantelado todo. Claro, ele ficava caro. Por isso que é importante, né, doutor, a gente ressaltar que a pessoa tem que ter a consciência, porque a verdade é uma só, ninguém aguenta mais ficar em casa, as pessoas, infelizmente, nos deparamos aí no último feriado, né, o número de pessoas nas praias, aqui no interior de São Paulo, cidades que têm rios ali próximos, todo mundo, infelizmente, poucos se cuidavam, a maioria ali, né, em família, entre amigos, e aí que acaba complicando a situação, porque as pessoas que são assintomáticas podem contrair esse vírus, propagar esse vírus. Então, eu acho que é importante a gente ressaltar e frisar bastante a conscientização. É o momento que a gente vê aí, acompanha pelos veículos de comunicação, como eu disse, né, uma diminuição, entre aspas, né, no número de mortes e de casos, mas merece uma atenção, porque agora que a gente vai, né, aguardar os próximos meses aí para ver em que momento está essa pandemia no país, né, como que ela estará se comportando, mas mesmo assim a gente não pode relaxar no que diz respeito a essas medidas de proteção. Sim, claro, porque é o que nós estamos sempre vendo, a aglomeração sempre existiu, né? Como nós percebemos, e é gostoso você estar junto com as pessoas que você gosta, que você conhece. Em todo tipo, né? Todo tipo de atividade, seja recreativa, seja esportiva, seja familiar. Tá? Isso o vírus realmente deu uma bloqueada, né? Essa infecção toda. Só que há um problema seguinte, 70% da população desenvolve defesa contra ele, desenvolve. Tá? Mas o vírus não deixou de entrar, não deixou de contaminar, certo? 30% vão ter um desenvolvimento, 20% um desenvolvimento de uma situação menor. Vai ficar um pouquinho gripado, perder um pouquinho do olfato, sim. Agora tem 10% dessa população, ou até um pouco mais, que vão adoecer. E essa é a gravidade da história, certo? Nem todos têm a mesma imunidade, certo? E ao mesmo tempo o vírus ele vai começar a fazer o quê? Ele já conheceu a população. A situação que está havendo em Tupã atualmente é a situação do mundo inteiro. Começa-se com casos pipocando em algum canto, tem um boom desses casos, certo? A história toda é durante 6 meses. Nós vamos completar 6 meses em outubro. Estamos completando agora em setembro, que tudo começou em março por aqui, tá certo? Está caindo. De repente você tem um evento, certo? Aí você tem o número de casos que aumentam naquele momento. Se ocorrerem só os casos do ponto de vista clínico, você tratar em casa, certo? E muita coisa mudou até hoje, acho que vale até a pena depois a gente falar. Quanto tempo eu devo ficar dentro da minha casa parado, sem trabalhar, sim. Certo? Quanto tempo eu tenho que tomar algum medicamento ou não? Ou, por exemplo, outras situações, antes não podia ter velório, agora dependendo do tempo que há o óbito do paciente, você pode liberar velório, sabe? Então, são coisas que estão mudando, que você está conhecendo o comportamento desse vírus. E esse comportamento desse vírus são por 6 meses que você está conhecendo. Agora, muitos países que abriram-se completamente começaram a fechar determinadas regiões. O que vai acontecer no Brasil? Cada local vai ter que se abrir ou fechar de acordo com a sua realidade.
E aí que vem a população. Você falou tudo. Quem é o grande responsável pela saúde da população? É a Secretaria Municipal de Saúde? Não. Ela vela pela saúde. Ela procura promover a saúde. Mas é cada um de nós que nós temos que termos a nossa saúde, porque cada um tem sua imunidade. Né? E vale destacar também, né, doutor, que, claro, estamos torcendo para que tenhamos aí uma vacina, tem algumas vacinas que já estão numa fase já bem avançada de testagem, na chamada terceira fase, né, que é o teste em um número maior de pessoas, mas a gente sabe também que, vamos acreditar que até o final do ano, uma dessas vacinas realmente seja aprovada, passado por todas as fases, todos os testes. Não será uma coisa imediata até chegar a toda a população. Isso aí é uma produção em massa, o SUS, enfim, os órgãos competentes para poder distribuir isso. Acredito que teremos aí alguns grupos prioritários, né, e até que toda a população seja imunizada. Então isso vai ainda um tempo, né? Então não é uma coisa que a gente, a coisa já diminuiu, os casos já diminuíram, então agora eu vou relaxar um pouquinho nos cuidados. Pelo contrário. Ainda vai um tempo. Muito. O ser humano ele tem a capacidade, Glaucio, de primeiro negar, né? Uhum. Não chega até mim. Depois, quando ele percebe que chega, ele entra em desespero. Quando chega perto da gente. Então, houve um caso, desespera uma família inteira. Sim. Certo? Mesmo aquele que mora a 500 quilômetros daqui, ele já fica desesperado, que ele veio um final de semana e teve contato com aquele paciente. É impressionante isso, né? O ser humano já tem essa possibilidade. A outra possibilidade é assim, eu sei que existe, mas eu não vejo. Eu não quero ver, eu não quero sentir, e eu sublimo isso. Não, estão mascarando tudo isso. Na realidade, não é tudo aquilo que se fala, certo? A outra situação, o ser humano tem a possibilidade de fazer, eu quero enfrentar risco, certo? Então, eu quero montar numa moto, sair fazendo tudo que eu posso com ela, certo? E pular daqui para o outro lado de um local aberto para dizer, não, eu consegui vencer e esse vírus não me pegou, certo? É o que eu falo, todo mundo tem livre-arbítrio, tem livre vontade e você faz o que você quer. Só que você não tem o direito de levar isso para uma criança, para um idoso, alguém que está parado quieto, né? Isso que é o fato importante. E também o seguinte, as pessoas que estão evoluindo bem dessa doença, elas estão evoluindo pelo seu estado imunológico. Certo? Os medicamentos que são utilizados, esses medicamentos que houve aquela discussão enorme, hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, elas funcionam nos 5 primeiros dias de sintomas no paciente. Depois disso, meu amigo, a sua imunidade. É a cortisona que se toma para o pulmão não se destruir, certo? É um medicamento antiagregante para você não ter trombose, você não ter embolia. E depois a oxigenação que se pode ter, ou entubado ou não, para ver se o seu organismo responde. Certo? As UTIs do mundo inteiro são dessas formas. O protocolo é o mesmo. Certo? O protocolo é o mesmo, certo? Então, 5 dias de um medicamento, certo? E o restante é você ter o suporte respiratório e o suporte vascular para o seu paciente. Tá? Você, pegando essas fases, você consegue tratar o paciente. Certo? E só que você vai deixar que ele resolva a situação. Sim. Tá. Doutor, falando um pouquinho sobre a cidade de Tupã ainda, a questão da estrutura. A gente acompanhou durante todo esse período aí, né, Tupã realmente se preocupou nesse sentido de número de leitos de UTI, né, de enfermaria. Houve momentos que houve um percentual maior de ocupação, sim, tanto na UTI como enfermaria, mas assim, há todo um trabalho, um cuidado, porque Tupã recebe também uma região, vale destacar, né? Inclusive durante o nosso TV Câmara Informa, que é o nosso jornal diário, sim, a gente sempre passa aqui, né, o boletim epidemiológico, mas frisando, né, o que é de fora, o que é de Tupã, os casos de Tupã, mas eu acredito que para Tupã ter conseguido manter essa liminar para o funcionamento do comércio, foi porque os órgãos competentes avaliaram, além dos números, mas também a estrutura que Tupã tem, né? Tem, porque ainda tem essa estrutura ativa, esse cuidado que foi feito, esse trabalho que foi realizado, e a orientação continua, a fiscalização no comércio, o trabalho de orientação pelas redes sociais, enfim, pelos órgãos competentes. Então, fica aqui o registro que Tupã realmente
a população de Tupã, a grande maioria, está de parabéns por ter entendido a gravidade, né? Eu lembro que no primeiro dia, assim que foi anunciado o decreto estadual do uso de máscara, eu saí no comércio. Eu confesso que eu fiquei muito feliz, porque todo mundo usando máscaras, né, todo mundo preocupado, e há um cuidado sim, e a gente percebe isso. Mudou um pouco o comportamento da gente. Não tem como falar que não mudou, que mudou. Claro que mudou. Né? A gente, olha, cumprimentar as pessoas acenando, no máximo tocando assim, né, que só tem feito agora, no máximo. Então, é uma coisa diferente para a gente, né? A gente nasceu numa cultura de realmente abraçar, ter o afeto, abraçar, beijar o rosto. Então, as coisas mudaram. E eu acredito, doutor, que nós estamos aguardando novidades, né, se Deus quiser, essa vacina. Alguns hábitos, eu acho que serão mantidos, né, a questão de cuidados, de higienização, de capacidade de lotação. Então, acredito que algumas coisas irão permanecer, mas para o nosso bem. Eu acho que o ser humano, nesse momento de enfrentamento, o ser humano ele acabou reavaliando algumas questões, colocando na balança algumas questões, o que realmente é importante. Agora que a gente está com esse distanciamento, tem pais que não vê os filhos há alguns meses, né? Filhos que não conseguem, netos que não conseguem ver os avós, né? Porque tem essa preocupação de cuidar deles. Então, a humanidade é um divisor de águas. Acho que daqui para frente a humanidade vai mudar, espero que seja para melhor e que nos atentemos mais nessa questão de saúde, que a gente possa se preocupar mais. E esse vírus ele veio para mostrar que não existe religião, não existe credo, não existe raça, não existe idade, não existe classe econômica. Todos nós estamos suscetíveis a esse vírus e cabe aqui um alerta para que a gente realmente tome cuidado daqui para frente e saibamos, né, lidar com esses vírus que, infelizmente, podem surgir novos vírus. E eu acredito que sirva de lição para todos nós, né? E para vocês também, autoridades na área da saúde também, eu acho que é um aprendizado, né, e é uma forma diferente agora, daqui para frente, de lidar com esse tipo de doença, com vírus, que, como o senhor disse, são invisíveis, a gente não está vendo, mas estão aqui, né? E a gente temos que nos cuidar. Tanto é que aqui a gente está com distanciamento social, a equipe aqui está toda de máscara, nós temos aqui todo o protocolo de higienização, mas assim, há uma preocupação, há todo um cuidado e daqui para frente acredito que não será diferente. Será de jeito mantido alguns hábitos, né, doutor? Eu acredito. As mudanças protocolares, né? Como você falou, desde o cumprimento, desde você encontrar alguém, provavelmente por muito tempo ela não será a mesma que nós estávamos habituados. Sim. Não é? Por quê? Porque existe o risco da contaminação. Não tem jeito próprio disso. Se nós começarmos a dar as mãos novamente, certo? E nos aproximarmos muito um do outro, com certeza o vírus vai chegar lá. Eu creio que também a situação de aglomerações vão ser todas ser feita uma reengenharia em cima disso. Quantas pessoas vão caber num estádio, num campo de futebol, numa arena? Quantas pessoas vão caber numa arena para assistir um jogo de vôlei, de basquete? Certo? É o que a gente sempre pensa. Se países muito mais desenvolvidos que os nossos estão utilizando recursos tecnológicos, onde você da sua casa, você se sente como se estivesse dentro de uma arena, assistindo um jogo de basquete, isso significa que não será por 1 ano, por 2 anos. Será por muito tempo. Tá? Porque é aquilo que muitos outros vírus procuraram mostrar para o ser humano e ele não acreditou. Né? 30 anos atrás, o HIV, certo? Há 15 anos atrás, o coronavírus 1, há 10 anos atrás, o H1N1. E o coronavírus 2 agora, ele veio o seguinte, ou a gente começa a ter algumas mudanças de comportamento nossas, para melhor, como você falou, e naqueles países que já adotavam esse tipo de comportamento, de um certo distanciamento, certo? Foram os que melhores corresponderam a situação toda. Aqueles países muito afetivos, a Itália, por exemplo. A Itália foi dizimada uma grande porcentagem de todo aquele pessoal de 80, 90 anos de idade. Sim. Porque todos se gostam, se amam, se abraçam, entendeu? Se falam, se gesticulam. É cultural. É cultural isso daí. Então, veio para isso também. A alteração biológica, psicológica e social que o vírus vai causar, como falei para você, nos próximos 5 anos,
você consegue fazer a história. Mais 5 anos para você consolidar essa história. Aí depois não tem segredo mais. E eu acredito que o maior medo, a maior preocupação de vocês, autoridades na área da saúde, é realmente não enfrentarmos aí no futuro uma segunda onda, né, desse vírus. Então, eu acho que, tomara a Deus que essa curva realmente esteja caindo, o número de casos, que realmente diminua de forma significativa, possamos controlar o vírus e não relaxar, né? Como eu falei há pouco, a gente que gosta, né, quem não gosta de passear, quem não gosta de estar entre amigos, junto aos familiares, todo mundo sente falta disso, mas ainda é momento de atenção. Eu acredito que a Prefeitura de Tupã, através da Secretaria de Saúde, está à disposição da população, irá continuar esse trabalho, né, de testagem, né, de cuidado, de fiscalização, de orientação, de prevenção. Todo mundo está atento a essa questão. A população de Tupã, nós sabemos que tem cidades que tem o mesmo porte que Tupã, que tem aí números realmente elevados de casos. Então, Tupã ainda está tentando e, na medida do possível, está controlando a doença. Claro, tivemos aí, a gente sabe que, infelizmente, a gente sabe de uma situação que aconteceu na questão do asilo, que realmente comoveu toda a cidade, né, esse número de idosos que perderam a vida, que perderam essa guerra, mas é uma coisa que aconteceu, a Prefeitura, dentro da possibilidade, realocou esses idosos para a Clínica Dom Bosco, onde estão com todo esse cuidado, toda essa atenção, mas a gente sabe que cabe aqui a responsabilidade de cada um. Eu vou forçar e vou reiterar essa questão, porque é a nossa vida, né? A vida de quem a gente ama, quem a gente trabalha, quem a gente convive, e eu quero acreditar que no futuro próximo a gente vai voltar à nossa normalidade, se não 100%, mas pelo menos os 90%, porque os 10% que irão faltar serão esses novos hábitos, essas medidas que irão continuar, acredito que vão permanecer para o nosso bem. Então, doutor, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença do senhor aqui na TV Câmara, explicando um pouquinho, né, falando um pouquinho da questão da doença, dos números aqui da cidade, o trabalho que está sendo feito aqui em Tupã, mas eu acho que a gente tentou aqui, nós resumindo o que nós dissemos aqui, vale todo o cuidado. Siga os protocolos, siga as orientações, né, dos órgãos de saúde. Todos nós estamos nesse enfrentamento, moramos em Tupã, amamos Tupã, e não só Tupã, a nossa região. Sim. Né? Sim. Até porque a TV chega a uma região grande de municípios, então o senhor veio aqui como secretário também, está preocupado com essa questão, tem se empenhado nesse sentido. A Prefeitura está usando de todos os instrumentos necessários para poder proteger a nossa população. A exemplo, eu disse também as barreiras que foram realizadas logo no início dessa pandemia e que foram importantes na contenção, na propagação do vírus. Tanto é que Tupã serviu como referência, né? O que foi feito aqui, outros municípios também adotaram como referência. Então, acho que essa população de Tupã está de parabéns, no geral. Sim. Né? Podemos colocar dessa forma, uma forma positiva, mas cobre do seu amigo, cobre do vizinho, cobre de um companheiro, o cuidado, nada de aglomeração, e tem aí, né, os meios para que você possa, inclusive, colaborar, porque a gente sabe que, infelizmente, tem lá as pessoas que não se preocupam, como o senhor disse, acabam se aglomerando, fazendo uma festa aí clandestina, criando aí uma aglomeração. Então, você pode colaborar com a Prefeitura, ligando, denunciando, a sua identidade não será divulgada, e, pelo contrário, você estará ajudando a cidade de Tupã. Então, vamos ter consciência, né, doutor? Acho que o principal agora é a consciência. Isso, responsabilidade e consciência. Acho que é o que só falta para que a gente possa manter esse platô caindo cada vez mais, certo? Liberando mais situações aí de algum determinado tipo de atividade, não é? Nunca se quis fechar por se fechar. Claro. Porque havia essa obrigatoriedade mesmo e nós percebendo isso pelos outros países que abriram de tudo e tiveram que dar uma fechada de novo. Então, é essa a finalidade. É uma reeducação, certo? Quando que você ia imaginar que você tinha que pegar tudo no supermercado,
lavar tudo bonitinho, tudo certinho, antes de você colocar numa geladeira, Sim. antes de você colocar ali na sua fruteira, tá certo? Quando que você imaginava que toda hora você estava lavando a mão, né? Passando agora, tem situações até que você parece que é obsessivo, né? Sim. Você vai lá e tem que lavar a mão, o álcool gel, isso é bom, certo? É fundamental. Mas é fundamental também que a gente saiba que o vírus ele veio para colaborar também no sentido de uma melhora geral para todos nós, certo? E que nós mesmos médicos nós fomos até nós fazíamos muitas coisas assim também sem um olhar de maior preocupação. Agora nós temos que olhar, certo? Ao abordar uma ferida, ao abordar uma lesão, ao examinar um paciente, certo? Isso é fundamental. E como eu disse, né, a expectativa é que teremos aí dias melhores. Nós estamos aí na fase amarela, temos ainda mais 2 fases, né, dentro do Plano São Paulo, e acredito que a região também tem interesse, como disse o doutor, não é só a questão do cuidado, mas também ninguém queria fechar em nenhum momento empresas, porque a gente sabe que infelizmente gera desemprego, a economia para, então a gente sabe que é uma cadeia, é o efeito dominó. Mas Tupã, volto a insistir, dentro de um estado com 645 municípios, eu acho que podemos nos considerar privilegiados, porque houve um trabalho sério, decisões que foram tomadas de forma correta, a população aderindo, participando, colaborando e obedecendo acima de tudo. E o resultado foi esse. Nós tivemos aí alguns meses trabalhando, nosso comércio trabalhando quase que na sua totalidade, mantendo empregos, gerando economia, renda aqui na cidade. Então agora é momento de seguir, torcer para que realmente possamos passar por todas essas fases e que 2021 seja um ano bem melhor, com mais saúde, com mais cuidados e, se Deus quiser, um novo normal, chamado novo normal. Com certeza. Doutor, mais uma vez obrigado. Fique à vontade para deixar uma mensagem à população. Eu agradeço, viu, Glaucio? Agradeço a oportunidade e a gente está sempre à disposição, tanto da parte da mídia, da imprensa, da própria população. Existem situações que, às vezes, existem as críticas em cima de olha, não foi atendido tal momento, tal coisa, vocês só estão pensando em Covid. Não, dengue. Tem uma situação muito bem controlada na nossa cidade. Sim. O esquema vacinal está sendo cobrado. Vamos voltar na semana que vem já ao AMEM. As especialidades começam a ser atendidas novamente. Que bom. Certo? Os agentes comunitários que estavam todos parados, eles a partir de segunda-feira eles começam a atender toda a região da sua comunidade. Trabalho nas unidades de saúde também. Nas unidades de saúde também. Então, assim, é aquela história. Nós estamos abrindo com consciência. Claro. Nós estamos flexibilizando cada vez mais, porque, olha que você viu, Tupã ficou praticamente numa situação aberta, né, com comércio, com tudo mais, e o número de casos aumentou, mas não explodiu. Por quê? Porque a população colaborou. Exatamente. Certo? E é isso que nós precisamos. Se a população colaborar, dá para você fazer muito mais aberturas. Certo? Agora, não contribuiu, a gente tem que ser fechado, não tem como. Então, eu agradeço a população de Tupã, agradeço todo o pessoal que sabe, tem a responsabilidade de multiplicar esses conhecimentos, e a gente está sempre à disposição para esclarecimentos aí. Obrigado, doutor, mais uma vez pela presença. Nós chegamos ao final do programa TV Câmara Recebe, hoje um programa com o doutor Miguel Ângelo Demarque, que é o secretário municipal de saúde, além de ser médico dermatologista e também coordenador do curso de medicina da Unify. Hoje falando um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira, e no segundo bloco nós dedicamos totalmente à questão do enfrentamento à Covid-19, principalmente no que tange o nosso município, a cidade de Tupã. Nós agradecemos a sua audiência, continue acompanhando a nossa programação. Voltaremos a qualquer momento com mais um TV Câmara Recebe. Essa é a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Até mais.